Elifas repreende a Jó. 4. Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: Se intenta alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tem ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os restos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hábito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consumem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos pereceram no sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe disser as aparências. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados com uma traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atinge a sabedoria. Elifas exorta a Jó a que busque a Deus. 5. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo mata. Bem vim eu, louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espeizinhos das provas, e não há quem os livre. À sua mercê, o faminto a devora, e até no meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscarei a Deus e a Ele entregarei a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os honrados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos para que suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam a sua precipícia. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite, aos papadas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina,
Não desprezeis, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e da 7ª o mal te não tocará. Na fonte te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusto velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe do trigo ao seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Jó justifica suas queixas. 6. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em minhas escravas, e o meu espírito sorve o veneno delas, e os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrara o jumento montes junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem deras que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que angelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras de santo. Por esperar, se já não tenho forças, por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como uma torrente que transborda no vale, turvada com gelo e com a neve que nele se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece no seu lugar. Desvia-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Tema procuram esta torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado em chegado ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso, disse eu, dai-me um presente ou oferece-me um suborno de vossa fazenda? Ou livra-me do poder do opressor? Ou redime das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte e especulareis com o vosso amigo?
Agora, pois, se sois sérvidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas?